então dos objetos que a gente encontra de todos os grupos humanos que viveram aqui no litoral catarinense, inclusive aqui em Florianópolis. Desde 6.000 anos atrás, mais ou menos, que é o primeiro registro que a gente tem, até depois dos europeus chegarem, certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre o jeito que as pessoas viviam, do que elas se alimentavam, onde elas moravam, como elas sepultavam os mortos delas. A maioria dos artefatos estão debaixo da terra. Será que eles foram enterrados pelas pessoas que viveram naquele tempo? Talvez alguns sim. Não, acho que é mais pelo tempo, né? Exato, então tem as duas coisas, tá? Eles podem ter sido enterrados, sim. Por exemplo, a gente vai ver ali uma urna funerária, que é o lugar onde eles colocavam, que os índios Guarani enterravam os mortos deles. Esse tipo de objeto provavelmente foi enterrado pelos próprios índios. Mas muitos dos objetos foram abandonados, né? Por exemplo, ali a gente tem 3 círculos escuros, vocês estão vendo ali na areia? Provavelmente isso era um fundo de cabana, né? Eram 3 estacas. Daí quando se decompõe fica essa cor mais escura. Então isso muito provavelmente foi abandonado quando o grupo foi embora ou alguma coisa aconteceu que esse grupo saiu dali. E aí então, com o passar do tempo, essa cabana se desfaz, alguns materiais vão ficar, outros não vão ficar, né? Por exemplo, ali na A2 tem uma pedra, vocês estão vendo? Olhando para ela, vocês conseguem imaginar para que ela foi usada? Não? Pelo formato dela? Para afiar? De caça? Tu estás bem perto. Só que tu estás pensando numa ponta de flecha, né? Numa ponta de lança. Então, as pontas de lança a gente vai ver ali, elas eram mais triangulares para voar, né? Essa é muito arredondada, provavelmente ela não teria uma boa aerodinâmica. O que será que é? Um machado, isso, uma lâmina de machado. E o que falta nesse machado? O cabo. E o que mais? Isso, provavelmente um cipó, algo assim que fizesse a amarração. Por que será que esse cabo não está ali? Isso. Então, no solo que a gente tem aqui, é muito raro o material vegetal não se decompor, tá? É um solo que a decomposição é rápida. Por isso, o que a gente geralmente encontra desses grupos que viveram antes dos europeus chegarem aqui? A gente encontra ossos dos animais que eles comiam, né? Então ali é um osso de baleia, ali no A1, do lado da trena ali, é um osso de baleia. A gente encontra pedras, que a gente chama, quando é uma pedra que foi modificada, a gente chama de lítico, tá? Na arqueologia, quando a gente falar em alguma coisa lítica, é alguma coisa feita em pedra. Então a gente encontra líticos. Ali dentro da peneira, vocês estão vendo? Ali são otólitos. Você sabe o que são otólitos? Otólitos é como se fosse um osso do ouvido do peixe. E aí, por esse ossinho, os biólogos e os arqueólogos conseguem saber que peixe eles consumiam. Então, a partir disso, a gente consegue pensar, será que são peixes que tem aqui o ano inteiro? Será que tem peixes que estão aqui em várias épocas do ano? Ou será que tem um peixe só de uma época do ano? E a partir disso, a gente vai tentando entender como que essas pessoas viviam, né? Ali a gente tem uns pedaços de cerâmica, a gente vai ver que alguns grupos faziam cerâmica, outros não, e algumas conchas. Então isso é o que a gente geralmente encontra do período que a gente chama de pré-colonial, ou seja, de antes dos europeus chegarem, tá? E daí, no período colonial, vocês vão ver que a gente começa a encontrar outros tipos de materiais. Que tipo será? Não sei, eles trocaram, não sei. Isso, boa. Metais. Oi? Materiais que eles trocaram, que eles trocavam com os índios? Também, aham. Então, a gente começa a encontrar vidro, a gente começa a encontrar metal, né? A gente começa a encontrar faiança, começa a encontrar louça que vinha do exterior, louça fina. Então, a gente vai ver esses materiais aqui. Mas a universidade está em greve, não sei se vocês sabem. Então, a gente decidiu aqui no museu que atender as escolas é uma coisa que é muito importante pra gente, então para isso a gente está abrindo. Vocês saibam que o museu hoje foi aberto só para vocês.